Olá, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é uma rede de redes, né? Ou seja, nós vamos falar sobre a internet. Bom, quando nós falamos sobre a estrutura da internet, né, nós vamos pensar então numa rede de redes. Mas por que uma rede de redes? Esse diagrama ele nos acompanha desde as primeiras aulas. Então aqui nós temos alguns tipos de redes e elas têm aqui algum tipo de interconexão entre elas, certo? Bom, nós temos que ter como premissa, né, que hosts eles se conectam à internet por meio de provedores de acesso à internet, que nós vimos representado aqui por esses roteadores aqui ao centro, né, que pode ter um ISP local ou regional, que também estão interconectados com ISPs que são nacionais e globais. Os ISPs de acesso, por sua vez, devem estar interconectados para que quaisquer dois hosts, em qualquer lugar, possam enviar pacotes um para o outro. Então imagine que você tem aqui uma aplicação rodando aqui no seu computador e uma outra aplicação rodando aqui, por exemplo, no celular, né? Ou em algum item que esteja conectado. Então, como que esses dois hosts vão se comunicar? Observe que eles vão ter que fazer uso de um acesso local ligado a um ISP, né? Que tanto pode ser local ou regional, está ligado ao ISP nacional, que assim consegue atingir o seu resultado. Então, nós temos o que? ISPs interconectados para que ocorra essa comunicação. Então, uma rede resultante de redes é algo muito complexo. Então, não é algo simples o que acontece aqui dentro, mas a gente vai tentar, ao longo dessa aula, ir pensando como que essa rede poderia ser formada, né? Então, nós vamos fazer uma abordagem gradual para descrever a estrutura atual da internet. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte. Imagine que nós temos, né, aqui milhões de ISPs de acesso, né, esses AccessNet, essas redes de acesso aqui, vão pensar como sendo esses ISPs de acesso que está aí próximo a você, que te provê a internet, certo? Então nós temos aí as diversas casas, né, condomínios, querendo se conectar à internet. Como que a gente faz então para que se crie essa internet, né? Então, lembre-se de que o objetivo dominante é interconectar os provedores de acesso de modo que todos os sistemas finais que estão aqui em volta dessas redes de acesso, né, possam enviar pacotes entre si. Então, que solução que a gente pode ter para esse problema? Poderíamos pensar em uma solução simples, né? Vamos pegar todas essas redes e fazer uma interconexão entre elas. Pronto, cada um se conecta com todos, né? Poderia ser assim? Bom, isso seria o método ingênuo, né? Fazer com que cada ISP se conectasse diretamente a cada outro ISP. Esse projeto em malha, evidentemente, seria muito caro para os ISPs, pois exigiria o quê? Que cada ISP tivesse um enlace de comunicação separado para centenas de milhares de outros ISPs no mundo inteiro. Imagine o seu provedor de acesso aí no seu município tendo que se conectar com um provedor de acesso lá do Japão, né? Ter que mandar uma fibra direto até para lá para que ocorra essa comunicação, porque lá tem um serviço que você necessita, né? Então a gente começa a avaliar que essa interconexão, ou seja, cada ISP se conectar com cada um outro, ela não é escalável, né? Então, interconectar cada ISP de acesso diretamente com outro não é escalável. A gente chega aqui num problema, né, de ordem quadrática. Então, eu tenho, conforme N, né, sendo a quantidade de provedores, conforme esse N vai aumentando, a gente vai dobrando a quantidade de enlaces que será necessário, né? Tendo aí, então, milhões de ISPs de acesso, aqui se torna impraticável, né? Então, como que a gente pode resolver isso aí, né? Então, opção, conectar cada ISP de acesso a um ISP de trânsito
global. Será que podemos fazer algo desse tipo, né? Agora, observe que a gente resumiu em apenas um enlace resolvendo o problema dessas redes de acesso, né? Mas onde? Em que local vai estar esse SP global, né? Será que vai ter um roteador em cada país, né? Um roteador em cada estado? Então a gente ainda está, né, com um problema ainda que parece que não encontramos uma solução, né? Pensando nisso, né, e outra que seria muito dispendioso, né, para que o ISP global montar essa rede tão extensa. Já pensou se um provedor de acesso, né, um provedor poder centralizar toda essa comunicação da internet, se tivesse que deslocar um ponto de acesso em cada país, ou pior, em cada estado, em cada município, né, ainda estamos aqui com um problema, aparentemente uma solução que ainda não é praticável, né? Então, para que isso seja lucrativo, ele naturalmente cobraria de cada um dos ISPs aqui, locais, né, um acesso pela conectividade, né, com preço podendo aí refletir, mas nem sempre proporcional, né, à quantidade de tráfego que um ISP de acesso troca com o ISP global. Como o ISP de acesso ele paga o ISP de trânsito global, ele é considerado então um cliente, né? Então, o cliente e o provedor de ISP têm um acordo econômico. Então, assim como você paga para você ter aí acesso, né? Para você ter conexão com a rede de acesso, o seu provedor também paga para poder ter acesso ao ISP global. Então, nós temos essa cadeia, né, de acordos econômicos para que possa funcionar o acesso. Bom, se isso for algo então lucrativo, né, sabendo que tem aqui essa transação financeira, e se isso for autossustentável, né, for uma coisa financeiramente viável, é normal que nós tenhamos o quê? Vários outros provedores, né, vários outros ISPs também globais ou nacionais, certo? Então aqui, por exemplo, nesse caso nós temos 3, né? Mas nós temos aí pouco mais de uma dezena, tá, de ISPs considerados ISPs globais. Então nós chegamos aqui a uma segunda estrutura de rede, um pouco mais sustentável do que a que nós tínhamos pensado lá no início, certo? Então ela consiste em centenas de milhares de ISPs de acesso aqui orbitando em volta dessas ISPs globais, né? E múltiplos ISPs de trânsito global. Os ISPs de acesso com certeza vão preferir essa estrutura do que aquela que nós tínhamos antes, né? Pois agora eles podem escolher entre os provedores de trânsito global aquele que oferece um melhor serviço, um melhor preço, e começamos a ter uma possibilidade do preço ser mais acessível, né? Porque agora nós temos o que? Concorrência entre esses ISPs globais. Bom, quais são então as opções de conexão entre eles? Porque até agora nós temos ISPs globais, mas que estão isolados. E se essa rede de acesso, porventura, precisar acessar essa outra rede de acesso, né? Como que isso pode ser feito? Então, nós podemos ter uma empresa de terceiro, né, que pode criar aí um ponto de troca da internet, ou Internet Exchange Point, né? No Brasil, também recebe o nome de PTT, de ponto de troca de tráfego. Nesse caso, né, que quase sempre é um prédio, algum local ali, onde você pode instalar diversos comutadores e esses comutadores vão receber a conexão, né, física mesmo, chegando ali, por exemplo, um cabo de fibra até ele, para que possa interconectar dois ISPs ou muito mais, obviamente, né, fazer essa interconexão entre eles. Então ele é um ponto de encontro de vários ISPs, né, que podem se emparelhar, né, que podem ficar ligados um com o outro. Então, segundo Kurows e Ross,
nós temos aí mais de 600 pontos de troca de tráfego espalhados pelo mundo, né? Então são muitos mesmo. Então assim, para eu poder interconectar essas redes, esses ISPs globais, somente através de um ponto de troca de tráfego? Não. Esses ISPs globais, eles podem também fazer um acordo entre si chamado acordo de peering, né? Onde você pode lançar diretamente um cabo, né? Ou vários, né? Ou você pode lançar um enlace entre essas redes. Então, no cenário anterior, onde nós tínhamos apenas o ponto de troca de tráfego, né? O IXP, o que nós tínhamos aqui? Se alguém nesta rede, né? Se algum dispositivo nessa rede deseja se comunicar com essa, observe que eles estão, teoricamente, geograficamente próximos, né? Então, precisaria passar, olha quantos saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saltos até chegar na rede de destino. Fazendo um acordo de peering entre essas ISPs globais, agora ele vai ter 2 saltos até chegar no seu destino, né? Então, a gente consegue entender a partir dessa explicação que esses acordos de peering é muito importante entre os ISPs. Nesse momento, eles não ficam apenas com uma opção de troca de pacotes. Nós temos agora também uma ligação direta entre eles, isso é possível. Outra forma, né, também podem surgir o quê? Redes regionais para conectar redes de acesso a ISPs. Então, em determinada região que está longe de um ISP, talvez até milhares de quilômetros de um ISP global, surgem aí os ISPs regionais que vão cobrir uma região. Dessa forma, fica economicamente mais viável, por exemplo, essa rede ter acesso ao ISP regional e o ISP regional se conectar com o ISP global. Em outros cenários, pode, obviamente, um ISP aqui local se conectar direto ao ISP global, não há problema, né? Mas tem cenários onde o ISP regional ele é uma peça fundamental para que aconteça, né? Para que aconteça esse link com toda a internet, né? Uma forma de custear toda essa implantação da fibra e depois dividir esses custos com vários ISPs locais. E ainda assim, né, ainda podemos ter mais um cenário, né? Ou seja, redes de provedores de conteúdo que podem executar sua própria rede para trazer o serviço e conteúdo perto dos usuários finais. Então ainda podemos ter uma rede privada, né, do provedor de conteúdo, se conectando tanto a uma rede de acesso quanto a um ponto de troca de tráfego e também a um provedor, né, regional ou um provedor global, certo? Temos aí casos, né, por exemplo, o que nós podemos citar, o da empresa Google, né, que tem dezenas de data centers espalhados pelo mundo. Então ele tem sua própria conexão em muitos data centers, né? Ele cria sua própria rede, ele mesmo vai lá, contrata uma empresa que lança, né, cabos de fibra óptica submarinos, interliga ali os data centers que tem espalhado pelo mundo, né? Então, além de estar conectado com o ISP global, ele também está conectado por meio de uma conexão privada, não dependendo só do provedor, porque todo aquele que se conecta a esses provedores vão pagar alguma taxa, né? E você tendo a sua própria rede, de certa forma você se isenta essa contratação que muitas vezes era baseada na quantidade de tráfego, né? E a gente pode imaginar que empresas como Google, Microsoft, Facebook têm aí uma alta demanda, né, pelos usuários. Então, com certeza, há uma grande quantidade de tráfego que deve aumentar muito, né, essa conexão aos ISPs globais. Para tentar resumir toda essa estrutura, que agora nós chegamos na estrutura mais próxima da atual da internet, né? Então nós temos aí a nossa topologia, podemos dizer assim, da internet, ela é, obviamente, pelo que nós vimos até agora, bem complexa, né? Então consiste aí em uma dúzia ou mais de ISPs de nível 1, aqui que
que nós temos, não muito, né? E centenas de milhares de ISPs de níveis mais baixos, né? Aqui nós temos esse ponto de troca de tráfego, temos os ISPs regionais, temos os ISPs de acesso, né? Aqueles locais. Então, nós temos aqui alguns níveis, né, de acesso, mas nem por isso impede que um ISP de acesso se conecte diretamente a uma rede privada do Google ou a um ponto de troca de tráfego, ou para que ele chegue até o Google, ele precisa passar, por exemplo, por um regional e depois do regional vai para um ponto de troca de tráfego e depois para chegar até o Google. Então nós temos essas possibilidades. Então a cobertura dos ISPs ela é bastante diversificada. Alguns abrangem vários continentes e oceanos e outros se limitam a pequenas regiões geográficas, né? Então os ISPs de níveis mais baixos conectam a ISPs de níveis mais altos e esses se interconectam um com os outros. Então nós podemos ver aqui uma malha, né, de conexão. No caso, os usuários e provedores de conteúdo eles são clientes de ISPs de níveis mais baixos e esses são clientes de ISPs de níveis mais altos. Então aqui tem o usuário com contrato com esse ISP, que tem um contrato com esse ISP regional, que tem um contrato com o IXP, que tem um contrato com, por exemplo, aqui com Tier 1, né, nível 1 de ISP, um ISP global, e também pode ter uma forma de contrato aí com a rede privada do Google, né? Então, uma rede complexa, pelo que nós vimos, né, não é algo simples, manter toda essa estrutura funcionando, mas o que é interessante de toda essa arquitetura, toda essa estrutura, é a gente observar o que? A descentralização, né? Se caso, por exemplo, esse provedor de acesso acontece algo com esse ISP regional, observe que ele tem um outro caminho para continuar acessando toda a outra rede, né? Então é comum que esses ISPs locais eles tenham um contrato com mais do que uma empresa, né? Porque a preocupação deles é sempre ter disponível ali o acesso à internet. Então a preocupação desse ISP é ter disponibilidade de sinal. A preocupação de um ISP regional, né, já vai um pouco além da disponibilidade de sinal, é fornecer boas rotas, né? Fornecer rotas, por exemplo, esse aqui ligado diretamente a um Tier 1, ó, e esse aqui também, então é ter essa disponibilidade. Eu estou ligado a um Tier 1, estou ligado a um ponto de troca de tráfego, né? Então ele oferece aqui rotas melhores para os seus clientes, né, que são diferentes. Assim que o ISP de acesso tem cliente como usuário final, um ISP regional tem como cliente o quê? Os ISPs locais, né? Então são preocupações diferentes, mas toda essa estrutura se complementa, né? Isso que é interessante. Bom, uma curiosidade agora para finalizar a aula, tá? Você já ouviu falar sobre a rede IP, né? A rede IP é uma rede acadêmica brasileira, né? Ela é presente em todo o território nacional e oferece não apenas acesso à internet de qualidade, mas também suporta a transmissão de grandes volumes de dados para projetos científicos e desenvolvimento de novas tecnologias. Se nós observarmos aqui a infraestrutura, né, da rede IP, ela engloba 27 pontos de presença, chamados POPs, tá? Então nós temos um POP em cada estado brasileiro e também no Distrito Federal. Além de ramificações para atender 1.522 campos e unidades de instituições de ensino, pesquisa e saúde em todo o país, beneficiando mais de 3,5 milhões de usuários. Inclusive, o Instituto Federal está conectado à rede RNP, a rede IP. Então, observe que você tem aqui diversas cores, cada uma delas possui uma velocidade de acesso. Nós temos uma fibra aqui, ó, uma que eu digo, né, não quer dizer que seja apenas um cabo, mas nós temos uma conexão entre São Paulo e Fortaleza e através da qual aqui nós temos Fortaleza se conectando com uma conexão internacional. Essa conexão aqui vai direto para os Estados Unidos. Aqui nós temos essa rede clara, né, que faz a conexão com vários países da América Latina. Nós temos essas duas conexões aqui internacional, né? Uma forma que
que nós podemos aqui ver como está espalhado, né, como está conectado, por exemplo, essa rede IP aqui no Brasil, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do site da RNP para que vocês possam aí consultar e saber um pouco mais dessa rede tão importante para a pesquisa no Brasil. Bom, pessoal, sobre esse tema que nós tivemos hoje, esse subtópico, que é o núcleo da rede, nós vimos então comutação de pacotes, comutação de circuitos e agora a rede de redes, né, descrevendo um pouco sobre a estrutura da internet. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar do subtópico atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes. Vejo vocês na próxima. Até lá!